Olá, classe peregrinos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça e pela misericórdia do Senhor, para estudarmos juntos a palavra dele. Esse texto que nós vamos estar lendo é um dos textos mais lidos na palavra de Deus, é um dos textos mais conhecidos e mais bonitos também. É o Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus 5. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12. As próximas lições todas serão baseadas neste sermão. São as palavras de Jesus. Eu desafio você a ler diariamente esse texto, memorizá-lo e pedir ao Espírito Santo que te ajude, que nos ajude a aplicá-lo em nossa vida. O primeiro versículo desse sermão, a primeira bem-aventurança, e bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz, é a do versículo 3, que fala de humildade. O tema da nossa lição é humilde hoje, exaltado amanhã. Vamos então à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos, sim, por causa da palavra do Senhor. E aí entra a questão da humildade, da sabedoria, que nós vamos entender mais um pouquinho. Primeiro, a gente precisa ver e pensar o que não é humildade. Humildade não é pobreza, porque assim como tem ricos extremamente orgulhosos, tem pobres também orgulhosos e arrogantes. Humildade não é timidez, porque às vezes a aparência, e muitas das vezes a aparência demonstra algo que não está no coração. Deus sonda o coração. Então, o fato de uma pessoa ser tímida não quer dizer que ela seja humilde. Outro fato, retraído ou temeroso, eu não vou expor, não vou usar, porque eu não vou para o confronto, eu não vou expor as minhas ideias, porque eu sou humilde, então eu fico quietinho no meu canto. Não, isso não é humildade. Entendi, professora, mas afinal, o que é humildade? Humildade, dentro do contexto que nós lemos e que Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a gente pode entender que a primeira questão é que humildade é uma virtude cristã. Tailane, explica melhor isso. Que virtude é ela? É essa? Como ela se dá? Onde eu encontro isso na palavra de Deus? Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Opa, Pedro, cadê você? Pedro, sumiu. Achei Pedro.
Pedro 5, versículo 5 diz assim: rogo, irmãos, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em oportuno tempo vos exalte. Pois é. E aí, no versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os humildes, eles lançam a ansiedade sobre o Senhor. E aí entra no contexto aqui de uma virtude cristã, que é entender realmente quem Deus é e quem nós somos. Reconhecer a soberania do nosso Deus, qual é o nome que nós servimos, o nome de Jesus. E aí entra a questão do fruto do Espírito, quando fala lá em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo, depois ele fala que a gente não deve se vangloriar. Se vangloriar por quê? De nós mesmos nós não temos nada. E por último, aqui entender que ser humilde é depender de Deus. Então, recapitulando, é uma virtude cristã que nos levam a reconhecer que a mão poderosa de Deus é que nos exalta, não nós mesmos, porque tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vem do Senhor. Tudo aquilo que vier a acontecer, ou já aconteceu na nossa vida, é por intermédio do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. E ele é o maior exemplo de humildade. Jesus foi o maior exemplo de humildade, incomparável exemplo de humildade. Por quê? Ele era o próprio Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo e se tornou homem para salvar a mim e a você. Jesus, ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Jesus, ele foi obediente. Ele assumiu a forma de servo. E às vezes a gente é tão resistente à palavra, eu, você, o ser humano, porque o nosso coração é pecador. Então, para a gente concluir aqui essa breve reflexão em torno dessa lição, eu preciso primeiramente entender que eu sou pecador, que eu dependo do Senhor, reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele, que sem ele eu nada sou e nada posso fazer. Quando eu reconheço isso, eu permito que essa mão poderosa e incomparável guie meus passos, minha mente, meu coração, em meio às dificuldades da vida, que fazem parte da vida, mas que a gente não deve desanimar diante delas. Então, esse temor a Deus, eu tenho medo porque Deus vai me castigar. Deus castiga, sim, repreende a todos quanto Ele ama, sim, Ele é justiça, sim, Ele é amor, Ele é graça. Ele quer nos abraçar todos os dias. Quando nós recuamos diante disso e não reconhecemos que temos um coração pecador, aí sim entra a questão do castigo. Então, temor ao Senhor, a palavra de Deus diz que é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor, querido adolescente. Faça a diferença no meio da sua geração. Brilhe a luz de Cristo. Você nasceu para isso. Deixe que essa paz permeie a sua mente e o seu coração. Aprenda a cada dia a ser humilde de espírito. Elaine, é difícil. Às vezes tem umas coisas que eu ouço que meu sangue ferve. O meu também. Mas o Espírito Santo nos quebranta diante dele quando a gente tem um coração sincero, humilde e propenso a obedecer. Siga firme com Cristo. Jesus te ama. Jesus quer cuidar de você. Seja humilde de espírito, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.